O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 20 do podcast da Cautiopédia, que é mais um dos podcasts aqui da Central 3. Um abraço a Leandro e a mim. Hoje eu vou mandar um abraço também para Matias Pinto, porque hoje tem uma pauta aqui digna do xadrez verbal, digna do Fronteiras Invisíveis do Futebol, que são podcasts também aqui da Central 3. Hoje a gente vai falar de data FIFA, não inteiramente, né? Porque falaremos também sobre o Napoli, que tem um novo treinador. Mas o foco será na Azzurra, haja visto que a Itália, aos trancos e barrancos, né? Como diria o menos educado, com o cu na agulha, passou e está classificada para a Euro. Vale lembrar, a Itália atual campeã, então a Itália vai poder defender seu título depois de um empate contra a Ucrânia. Falaremos muito sobre essa última perna, né, que possibilitou que finalmente classificou a Itália para a Euro. Mas acho que o pessoal da Central 3 hoje vai gostar também, porque falaremos de San Marino. Sim, falaremos de San Marino, que vem aí numa crescente, hein? Você tome cuidado, você que vai enfrentar San Marino, a seleção brasileira, por exemplo, que não consegue ganhar ninguém. Hoje acho que tomaria um golzinho de San Marino. Falaremos sobre essa fase ofensiva prolífica de San Marino. Claro que tem um certo deboche, mas é verdade, tá? A gente vai explicar daqui a pouco por quê. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou com Caio Bittencourt. Caio Bittencourt, que está vestindo, você não vai ver, ou talvez veja alguns cortes nas nossas mídias sociais, mas Caio está vestindo uma camisa de ninguém mais, ninguém menos que Roberto Baggio. Caio Bittencourt, hoje, para bater um pênalti na seleção italiana, Jorginho ou Roberto Baggio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, Roberto Baggio. O engraçado é que o Roberto Baggio só errou aquele pênalti contra o Brasil. Curiosamente, se você for pegar a disputa por pênaltis contra a França, ele acertou. A disputa por pênaltis contra a Argentina em 90, ele acertou. Ele teve pênalti também no tempo normal durante a Copa de 98, que é essa camisa aqui que eu estou endossando aqui, para dizer o termo italiano da coisa, camisa número 18 de Roberto Baggio, um raro modelo Nike na Azzurra, que sofreu, mas classificou. O que nessa altura do campeonato talvez fosse mais importante, mas acho que dava para fazer melhor, hein? Com certeza dava, sempre dá, e a gente vai falar o que a Itália poderia ter feito melhor e o que ela pode fazer melhor daqui pra frente. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu confesso que não consigo identificar esta peça que o senhor está vestindo agora. Para quem não está vendo, como eu já citei, o Caio está com a camisa da Azzurra. Eu, de 1998, eu estou com a camisa do Sassuolo, do craque Domenico Berardi. Mas, Nelson, confesso que não sei e nem entendo essa camisa que você está vestindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa camisa é uma camisa da Escócia. A terceira camisa da Escócia de 90. Só foi lançada a parte publicitária, a galera caiu matando e a Umbro abortou. Mas... Dá para entender por quê, tá? Pelo menos ela é mais bonita do que o futebol que a Itália mostrou no jogo contra a Ucrânia. Bom gancho, muito obrigado aí. Embora eu esteja calmo hoje, eu acho que dá pra gente descer umas sapatadas aí na Itália, e eu vou devanear aqui um pouquinho porque que eu tô calmo. Eu
fui procurar aqui informações da Central 3, né, para vender, fazer um jabá, vender uns ganchos, falar, por exemplo, do Mononito, né, o último que o Leandro e a mim entrevistou o Fred Caldeira, que tá muito bom, que você pode ouvir depois que ouvir a gente. E aí eu descobri que existe um grupo gospel chamado Central 3 e eu estava ouvindo antes de entrarmos no ar para entender, né, para saber. Eu ia falar para saber o que diabos é, mas como é um grupo gospel vai ficar meio chato com o pessoal do Central 3. Então, um abraço para Central 3, que é o estúdio de produção de podcast, uma produção independente, e um abraço também para o Central 3, que, segundo o Spotify, aqui eu estou lendo a descrição do Spotify, até um movimento motivado por jovens líderes de louvor e músicos da Igreja Missionária de Ribeirão Preto. Então, um abraço para todas as Central 3 e, por que não, todas as centrais do Brasil. Então hoje estou calmíssimo porque já ouvi um louvor aqui antes de... Inclusive também um salve para o Central de Caruaru, para centrais sindicais, para a Central de atendimento... Central do Apito, talvez? Não, Central do Apito não. Central do Apito não tem salve. Caio Bittencourt, anti-arbitragens. Não, sou contra. Sou contra... E se for arbitragem italiana, eu sou mais contra ainda. Ah, mas não sei o que. O Calvarese lá do negócio. O cara lá do DAZN também que comenta a arbitragem. Todos eles eu sou contra. Principalmente alguns que eu tenho passado assim. O Calvarese lá no site do Di Marzio, então, eu lembro do que ele fazia no passado. Caio Bittencourt, praticamente um integrante do Choque de Cultura, não necessariamente falou que tem que acabar a justiça, mas tem que acabar a arbitragem, segundo o Caio. Não tem muito o que falar de arbitragem nos Jogos da Itália, embora tenha uma galera forçando aí um possível pênalti, né, cometido no Mudryk hoje. E eu acho que não foi, mas é só um pequeno gancho para a gente começar a falar sobre esse empate entre Itália e Ucrânia. Jogo que aconteceu em Leverkusen, né? Aconteceu na Alemanha, porque a Ucrânia não recebe jogos por motivos mais do que óbvios, né? Se você não tá em coma, não tá morando numa caverna, sabe por que a Ucrânia não tá sediando jogos, mas esse jogo em Leverkusen, como o Nelson já falou, muito ruim. Nelson, eu vou começar com você. Já que você foi o primeiro a dar a pancada aí, continue. Porrete é todo seu. Por que foi tão ruim assim, Nelson? Foi ruim porque a Itália teve chances de ganhar o jogo no primeiro tempo, mas continuou com os mesmos problemas, né? Problemas de conclusão, apesar de a Itália ter feito 5 gols na Macedônia do Norte, né? Ainda está um problema muito grande de conclusão de jogadas, né? O Fratesi, por exemplo, teve uma chance cara a cara com o Trubin e desperdiçou, né? Chutou em cima. E outras chances, né? E esse aí foi o primeiro tempo, né? Durante todo o jogo, na verdade, a Itália também teve alguns problemas defensivos, né? A Ucrânia, tudo bem, a Ucrânia é uma seleção que tem qualidade, mas sempre que partia em velocidade, deixava a Itália... Pegava a Itália ali meio de calças curtas, né? Também a seleção italiana tá com muitos desfalques, né, na defesa, teve que jogar o Buongiorno hoje, por exemplo, um cara que tem pouca rodagem ainda na seleção. Mas no segundo tempo isso foi mais intenso, né? A Itália se fechou para manter o resultado que interessava a ela, né, que era o empate, e o jogo ficou bem chatinho, né? Então a gente sabe que o mais importante era a Itália se classificar, né? Afinal, muitos traumas envolvidos, né, por causa das 2 eliminações para a Copa do Mundo de 2018 e 2022, embora a Itália tenha se classificado para a Euro nesse meio tempo e vencido a própria Euro, ter a Macedônia do Norte e ter a necessidade de fazer um resultado no último jogo fora de casa gerava uma pressão, né? Então é o tipo de jogo que o resultado é mais importante do que a prestação, né? O nível de atuação. Mas a gente não pode deixar de falar o quanto a Itália jogou de um jeito que... Só não vou dizer que é preocupante porque o trabalho dos palestinos está começando, tem todos esses atenuantes, e a gente ainda tem um período relativamente grande até a Euro.
Agora, e aí, o que eu acho que a gente tem que ficar muito pensativo é o quanto o Spalletti, e era assim também com o Mancini, no final do trabalho do Mancini, o quanto tem sido difícil trabalhar com o grupo inteiro, né? Sempre tem lesão, muitas lesões, muitos desfalques, então a Itália tem jogado muito remendada, né? A gente até comentou nas redes sociais, né, o quanto a Itália é diferente com o Chiesa e sem ele, né? O Chiesa fez o primeiro jogo pela Itália nas eliminatórias contra a Macedônia do Norte. Ele não tinha jogado nenhum jogo das eliminatórias. Sempre que tinha data FIFA ele era convocado. E nas últimas vezes com o Spalletti ele foi convocado e foi cortado. Com o Mancini aconteceu isso também. Fora o período que ele ficou lesionado de fato e não podia ser convocado, né? Então, eu acho que ele simboliza muito isso. O quanto tem sido difícil trabalhar nas datas FIFA com um grupo que está sempre se alterando. E acho que isso acaba impactando também no nível de atuação, né? Ô, Caio, o Chiesa, aparentemente, né, pelo menos, não só pelos esses 2 últimos jogos, mas muito também, como o Nelson falou, pelos jogos em que ele não pôde participar. Você sentia claramente a falta de muitas coisas, mas entre elas, um jogador das características do Chiesa. Hoje, o Chiesa é a pedra fundamental desse ataque? O setor ofensivo ele tem que ser montado em torno do Chiesa e de uma forma que potencialize, ou ainda é muito cedo, calma, foi contra a Macedônia do Norte, como o Nelson acabou de falar, ele não tem um recorte tão grande assim para a gente poder cravar isso aí. Como é que o Spalletti tem que pensar essa falta de contundência e como o Chiesa pode ser uma solução para isso, ou ele é a solução para isso? Olha, dizer que ele seria a solução única talvez seria um pouco de exagero a princípio. Eu creio que assim, o bom momento da Itália com o Mancini, e creio que também nessa data FIFA no 5-2 contra a Macedônia do Norte, que aí sim foi uma atuação um pouco mais convincente, e até mesmo as individualidades diante da Ucrânia foram com os bons momentos do Chiesa, é verdade. Mas também teve bons momentos coletivos, teve uma atuação boa coletivamente do meio-campo, teve uma atuação de apoio do Di Marco muito boa, que jogou do lado do Chiesa e acabou potencializando neste quesito. E no meio dessa situação toda, até com o Chiesa jogando na ponta esquerda, que não era o comum antes, nos tempos campeões da Euro 2020, em que ele fazia a função pela direita, em meio a toda essa questão, também tem toda uma coletividade para ele funcionar. É claro que o Chiesa acaba sendo fundamental por um aspecto. A gente viu agora nessas eliminatórias para a Copa do Mundo, que a Itália acabou não se classificando, o quanto o Chiesa é fundamental. Pela capacidade dele de drible curto, pela capacidade dele de criar espaços, mesmo em momentos difíceis, como se percebeu nesse jogo com a Ucrânia, justamente que o Raspadori não conseguia espaços, pela dificuldade que ele tem contra defesas mais fechadas, contra sistemas que não são mais tão abertos assim, e se via também do outro lado, se via também nesse tipo de coisa com o Zaniolo na função, e também até mesmo quando o Politano entrou, que a coisa não rendeu tão bem assim. E isso se fez o Chiesa o melhor jogador de ataque nesses 2 jogos, podemos dizer que nessa data FIFA inteira, por conta das suas características. Elas são únicas, mas daí a você montar o time a partir dele me parece um exagero, porque é a coletividade que faz ele funcionar, que faz ele ser acionado, que faz o estilo de drible dele e de troca de passes dele, ou até mesmo o de finalizações, que acabaram não saindo tantas, embora podemos reclamar que foram 17 finalizações e só 2 foram no gol do Trubin, só nesse duelo com a Ucrânia.
São coisas que percebem um pouco de ideia de jogo do Spalletti, que as jogadas saíram, mas falta alguma coisa ali no último passe, falta alguma coisa ali na conclusão, não sei se é ansiedade, não sei exatamente o que. Do aspecto tático, para ser bem surpreso, para ser bem sincero, perdão, eu fiquei surpreso com o Di Marco atuando por dentro para o Chiesa poder ficar mais aberto, né? E atuando bem, porque eu estou acostumado a ver o Di Marco bem próximo à linha lateral, né? Não estou acostumado a ver o Di Marco como interior, não. E foi o que aconteceu contra a Macedônia, por exemplo, o Chiesa dando a famosa amplitude, né, que o pessoal fala, abrindo o campo. E para a Itália atacar num 2-3-5 ou num 3-2-5, o Di Marco partindo pro meio. Eu acho interessante e foi uma boa surpresa, né, ver o Di Marco podendo fazer algo diferente. Nelson, uma outra coisa que a gente também está percebendo muito é como a Itália consegue ser muito médico e monstro dentro de um mesmo jogo. Como diria o meme, né, é raro, mas acontece muito. Praticamente todo jogo a gente tem duas Itálias. É muito difícil analisar um jogo inteiro da Itália, né? É muito fácil a gente analisar tempos da Itália. A Itália foi bem tal tempo contra fulano. A Itália foi bem tal tempo contra fulano. Cada vez mais difícil, tem sido mais difícil cravar falando assim, a Itália jogou bem o jogo inteiro. Isso aí é um problema desse grupo especificamente? Já é alguma coisa que acontecia antes, agora só está um pouco mais cristalina, mais nítida? Por que isso acontece? Assim, eu não consigo lembrar de um jogo que não tenha sido assim. Exceto quando ela vai mal o jogo todo, né? Mas quando ela vai bem, mesmo nos jogos que a Itália vai muito bem, você percebe que tem um certo momento ali que o disjuntor desliga, né? Tem um problema de concentração grande, né? Na própria Euro a gente já viu isso um pouco, né? Tiveram alguns momentos ali, por exemplo, o jogo contra a Áustria, teve isso. É uma característica desse grupo. Infelizmente, ela está presente e ninguém conseguiu ainda resolver esse problema, né? A gente vê, por exemplo, o jogador... Eu vou além. Eu acho que isso é uma característica desse elenco também dentro dos clubes. Isso, eu ia falar. O Barella, por exemplo, foi até um dos melhores jogadores da Itália na data FIFA. Por exemplo, a Gazzetta dello Sport deu uma nota 8 para ele no jogo contra a Macedônia do Norte. Assim, para quem está ouvindo a gente e não sabe muito bem o que significa esse tipo de nota, 7 para a avaliação da Gazzetta dello Sport já é uma ótima atuação. 8 é uma atuação excelente. 8,5 quase ninguém ganha, tem que fazer tipo 2 gols, fazer e acontecer durante o jogo. E 9 é praticamente impossível alguém ganhar. Eu acho que agora eu tô me esquecendo. Eu acho que o Lautaro, quando ele fez 4 contra a Salernitana, ele ganhou um 9. Daí você tira como é o nível de exigência. E isso que, assim, eles de uns tempos pra cá, eles dão mais 10. Mas, assim, até a década passada, acho que o único caso de que tinha ganho 10 foi o caso lá do Manfredonia, se não me engano, que ele salva a vida do... Eu não tô lembrado. Quem que salvou a vida, acho que num bolou em Lazio, se não me engano. Foi bolou em Roma, o Manfredonia teve um infarto e agora eu também esqueci quem foi o jogador, que era colega dele, eles eram amigos. Foi o Giordano, se não me engano. Acho que foi. Que eles jogavam junto na Lazio e o Giordano tava no Bolonha na época. Se eu não me engano, foi isso aí. Vamos checar. Até o final do programa falaremos isso. Mas foi o único 10 da Gazzetta até década passada. Eles deram pro recorde do Higuaín, ainda no Napoli, deram outra vez, tal. Foram coisas raríssimas. E mesmo assim, muita exceção. Pois é, e o Barella, né, ele ganhou essas notas altas. Mas mesmo assim, o Barella é um cara que a gente vê muito na Índia acontecer também. Ele desliga às vezes, ele fica pilhado e às vezes vai para um outro lado. Então começa a perder um pouco de lucidez. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito com o grupo da Itália e eu acho que ele simboliza um pouco isso. E outra coisa que eu acho que tem um pouco a ver
principalmente nos jogos que a Itália tem um domínio e não consegue matar o jogo logo, eu acho que isso influencia muito, porque as chances são criadas, a Itália não consegue aproveitar, e aí o que acontece? O jogo começa a mudar um pouco de figura, isso dá um pouco de nervosismo, e aí a situação dá uma degringolada, né? Então, não sei, o Spalletti aí, algum psicólogo, o que é que ele tem que fazer, porque, como o Caio falou, isso de fato acontece nos clubes, mas se você junta vários jogadores que têm já essa característica na seleção, isso pode se tornar um problema, né, para competir no nível mais alto, né? A gente viu isso contra a Inglaterra muito facilmente, né? No jogo de Nápoles, né? Como a Itália sucumbiu rapidamente, assim, com muitas desatenções, né? Só para confirmar aqui, foi o Giordano mesmo. E essa história, entre outras e muito mais, estão lá no site da Cautiopedia. Tem um perfil, né, do Leonello Manfredonia, e esse trecho específico da história dele também está lá quando o seu amigo Giordano o salva. Não é a primeira, quer dizer, é a primeira, mas não é a última vez que falaremos do site da Cautiopedia hoje, hein? Hoje esse foi só o primeiro jabá, a primeira chamada. Caio, classificado para Euro, como você falou na sua fala inicial, dentre de tantos reveses que a Itália sofreu recentemente, era a única coisa que importava, né? Era o que se esperava, e fora isso, análises de qualidade e de trabalho a gente deixa para depois, mas beleza. Chegou depois, já está classificado. O que o Spalletti vai fazer nas próximas datas? Assim? O que você acha que o Spalletti vai fazer? Ele vai tentar solidificar uma base que já existe, né? Ele, como o Nelson falou, e você também, se eu não me engano, deu para ver, pelo menos na parte ofensiva, traços do Spalletti já. Na parte defensiva, eu particularmente não vi, mas acho que tem esses atenuantes que vocês citaram, né? Não poder contar com alguns nomes. Mas eu consigo ver um pouco de Spalletti já na seleção italiana. O que o Spalletti faz agora que está classificado já? Solidifica o trabalho ou parte em busca de peças que estão faltando, de testes, né? Porque a Itália pode testar, lógico, mas nessa balança, como é que você acha que o Spalletti vai trabalhar? Ele vai focar mais em trabalhar o núcleo que ele já tem na cabeça e em campo? Ou você acha que ele vão ser aqueles tipos de convocação que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, de pintar absolutamente todo mundo e vir jogadores inesperados porque ele precisa achar algumas soluções? É difícil até você pensar em gente inesperada, porque num primeiro momento não parece sair. Até do próprio campeonato. Tudo bem, às vezes você pode aparecer um caso que nem o Colpani no Monza, o Calafiori no Bolonha. Alguns nomes assim podem aparecer aqui e ali, de repente brigar por uma vaga, coisa e tal. Mas ainda assim eu acho muito difícil que se tenha alguma novidade assim. E mesmo alguns tipos de novidade, talvez eu espere assim, meio que para usar uma expressão italiana, um ritorno di fiamma. Uma coisa meio assim como o Jorginho mesmo. O Jorginho talvez meio escanteado no Arsenal, também uma concorrência tão complicada contra alguém que tem feito muito bem, como o Declan Rice. Tem sido difícil para ele, mas nesse quesito, de repente, a seleção italiana agora é uma boa. E a parte o pênalti perdido, que eu acho que de repente a fórmula Jorginho não tem funcionado tão bem, as atuações dele não foram ruins. Nem contra a Ucrânia, muito menos contra a Macedônia. Então, nesse aspecto, pode ser um sinal de que o Spalletti confia nele, alguma coisa. Claro que, por exemplo, da velha guarda, é difícil você, pensando assim na turma 2021 que ainda está nativa, é difícil você esperar, por exemplo, que o Bonucci volte, que o Verratti volte, que até o Insigne volte. Mas, assim,
Eu acho que aqui e ali, de repente, ele pode dar uma chance em quem já teve lá atrás, ou rever algumas coisas, mas o núcleo mesmo, a ideia do time que vai para Euro, eu acho que é muito difícil sair disso aí. E Nelson, pra gente praticamente finalizar isso também, em que pelotão que a Itália chega, né? Porque a Itália é a atual campeã na Euro. A gente ainda nem tem todos os classificados definidos, mas assim, a gente já tem os grandes nomes, né? Já tem ali uma ideia de quem muito possivelmente, né? Muito possivelmente, não dá pra gente cravar, mas que muito possivelmente vai disputar esses títulos. Eu não vejo a Itália no primeiro pelotão, embora seja a seleção que a gente acompanha, que a gente gosta e que a gente se identifica e seja a atual campeã. Mas eu não vejo ela no primeiro pelotão, não. Você vê? Não, também não vejo. Tem muito problema, né, na seleção no momento. Inglaterra, Portugal e França para mim estão acima. E eu vejo a Itália ali num bolo um pouco mais abaixo com outras seleções. Espanha, Alemanha, que também é outra seleção que está bastante problemática, né? Mas não vejo como favorita. Não vejo nesse primeiro pelotão. E pelos motivos que a gente já elencou aqui nesse programa, que a gente já elencou anteriormente, né? É muito difícil você ser campeão ou disputar qualquer coisa sem ter gol, né? Não dá, e a Itália precisa ainda consolidar alguém ali. O Raspadori até que foi bem contra a Macedônia do Norte, fez um bom jogo. O Scamacca teve pouquíssimo tempo, quase já fez um gol, mas dessa vez já no jogo contra a Ucrânia já também não foi muito bem. Precisa ainda até se firmar na própria Atalanta ainda, né? Porque a Atalanta é um time que tem muitas opções de ataque, né? Então o Gasperini dá uma revezada muito grande ali no setor, e ele vai ter mais concorrência porque o Touré vai voltar de lesão, né? Ele nem estreou ainda pela Atalanta, então deve voltar aí na passagem da virada do ano. Então é muito difícil, né? E ao mesmo tempo a gente não sabe qual é a Itália que vai estar na Euro. Vai ser a Itália completa? Completa não vai ser, né? Porque o Tonali não vai estar lá. Mas quase completa sem o Tonali, por exemplo? Ou vai ter esse monte de problemas de lesões que tem afligido, né, a Itália nos últimos meses, talvez até durante o último ano inteiro, né? Então é difícil a gente falar, porque como você falou mesmo aí da Itália, a gente tem várias Itálias no mesmo jogo por nível de atuação, várias Itálias porque a seleção não tem uma regularidade, né? Os jogadores não jogam sempre juntos ali, então tá sempre mudando. E também tem uma coisa que o Mantini fazia, o Spalletti também tá fazendo, para preservar um pouco até o físico dos jogadores. Eles mudam muito de um jogo para outro na data FIFA, né? Então é difícil, porque isso não vai acontecer na Euro. Você não vai ver um time mudando de um jogo para o outro, as peças, né? Mudando 5, 6 peças, não vai acontecer isso. Quer dizer, pelo menos imagino que não vai acontecer, né? Acho que na teoria vai ser um time mais fixo ali, né? E coisa que a gente não tem visto. Então, nesses próximos meses que a Itália ainda vai utilizar para se preparar, a gente talvez tenha um pouco mais de noção, se as lesões deixarem, né? Se as lesões deixarem, lembrando que lesão está longe de ser um domínio apenas italiano, né? As últimas datas FIFA quebrando geral de todas as nacionalidades. Só ver, por exemplo, o Gavi que talvez fique fora até da própria Euro. Se eu não me engano, foi até o Jean Oddi que citou que os maiores times da Espanha, as duas rivais, tomaram 2 pancadaças. A lesão do Vinícius ela não é tão preocupante quanto a do Gavi, mas vai ficar de molho também o Vinícius um tempinho, então... E nesse caso faria uma enorme diferença. E vale dizer assim, até pensando lá na frente, pro que vem por aí de relação ao sorteio, a Itália provavelmente vai estar no pote 3 desse sorteio. No pote 3 por conta da organização das campanhas e tudo mais, e assim...
A chance e um risco de ter um grupo complicado estando no pote 3 é maior. Você não tá no primeiro pelotão que tá lá a Alemanha, que tá lá Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica. Você tem uma expectativa de que a Croácia possa estar lá e tudo mais, e tem uma diferença nesse quesito. Se você lembrar a campanha que foi da Itália na Euro 2020, teve muito como é que é, de jogar em Roma, de ser cabeça de chave, de ter uma fase de grupos tranquila, que pôde ter um caminho melhor nesse quesito, e ao mesmo tempo ter o completo oposto, que foi a Euro de 2016, que você cai de cara num grupo meio enjoadinho, aí depois você sai, pega uma Espanha, aí tem a Alemanha que dá no que dá e tudo mais. E um sorteio, às vezes, é o caminho das pedras. Faz muita diferença se você vai fazer parte de um sorteio ou de um azareio, como diria o outro. Só para finalizar essa questão da falta de gols, eu vou dar um dado aqui rapidinho. O artilheiro da Itália nas eliminatórias foi o Fratesi, né? O Fratesi com 3 gols. Cara, é difícil. É difícil, porque eu não vou nem falar do Lukaku, que é o artilheiro com 14 gols, mas assim, você vê que as grandes seleções, ou as seleções postulantes, né, ou que aspiram um título ou uma final, enfim, da Euro, você tem o Lukaku com 14 gols, o Cristiano Ronaldo com Portugal 10, o Mbappé com 9, o Harry Kane com 8. Cara, é complicadíssimo a Itália. Tem outros vários nomes aqui que eu poderia falar que estão na frente, tem o Højlund. Mas aí tem jogador de Luxemburgo na frente, tem jogador da Finlândia na frente, tem o Kvaratskhelia da Geórgia. Então, assim, você não tem. É muito difícil, como o Nelson falou, postular, se colocar como um candidato nessas condições ofensivas, né? Vamos falar de San Marino, ô Caio? San Marino que está se tornando uma máquina. Aos poucos, né? Bem devagar. Uma máquina ali do começo do século XIX, talvez. Mas ainda assim é uma máquina. Por que estou falando isso, Caio Bittencourt? Não sei se é a primeira vez na história, tá? Posso estar sendo leviano, mas... É a primeira vez na história. É a primeira vez na história que San Marino marca gols em 3 partidas consecutivas. Merece o trabalho do nosso querido Fabrizio Constantini. É um grande momento histórico, é um grande momento em que a seleção de San Marino tem o total de 3 jogadores profissionais. É isso mesmo, recorde nacional, 3 jogadores profissionais, o glorioso primeiro, o goleiro, Elia Beneditini. Tudo bem que ali no caso de San Marino, você tem uma rotação entre 3 goleiros, o veterano Simontini e os irmãos Eli e Simone Beneditini. O Eli ao menos é profissional e tudo mais, se profissionalizou, já está no glorioso Libertas de San Marino, e enquanto o Simone está no glorioso Fiorentino. É isso mesmo, Fiorentino, porque tem um time florentino e tem o Fiorentino, e aí você tem essa confusão entre as equipes samarinescas. E temos também os nossos queridos Nicola Nani e o autor do gol heróico desta segunda-feira contra a Finlândia, Filippo Berardi. O Anderson diz que é nome... Essa família vai dominar o mundo ainda. Pode ser, mas... Essa família... o mundo tá ficando pequeno. Não tem relação com o próprio, mas de repente é uma seleção que vem se renovando. O Filippo Berardi tem 26 anos, Nicola Nani mesmo tem 23 anos. Então, assim, você pode esperar algumas novidades desse 5-3-2, de uma equipe que tem se defendido melhor, por incrível que pareça. Já não se vê as mega goleadas contra qualquer adversário. Já não faz vexames igual Gibraltar, que tomou 14 da França. A data FIFA foi um negócio produtivo para San Marino até nisso.
Porque San Marino tinha a maior goleada sofrida das eliminatórias da Euro, com aquele 13-0 da Alemanha nas eliminatórias para a Euro 2008. E depois dessa virou França 14, Gibraltar 0. Perdeu até essa vergonha. E, Nelson, por favor, não me decepcione, tá? Porque eu, no começo do programa, chamei a atenção aqui de Matias Pinto por esse tipo de pauta mais, não só alternativa, mas que também a gente pode falar de história e de geografia, né? Explica um pouco o que muita gente chama de protetorado, né? O que é San Marino na geopolítica europeia, porque muita gente acha, e principalmente por causa de Fórmula 1, que é tudo Itália, né? Mas não é bem assim, né, Nelson? San Marino fica é uma região montanhosa, né? Tem um monte ali encravado, um monte Titã, né? Encravado ali no meio da Itália. E, enfim, né? 61 quilômetros, né? Só tem 30 mil pessoas morando lá. E é isso, né? Tipo, quando se fala do GP de San Marino, né? Vamos trazer pra Fórmula 1. É porque o Grande Prêmio de Imola é ali do lado, né? É bem pertinho. Nem dentro de San Marino né? O GP de San Marino. Fica em Imola, ali na região da Emília-Romanha, né? E tudo acontece dentro da Itália, né? Porque, na verdade, a San Marino e o povo romagnolo, né? Que tem a mesma origem ali. E o Caio que falou, né? Que a gente ia falar. Por que é que não se fala de San Marino aqui? A gente estava discutindo na nossa reunião de pauta, né? Que por que é que não se fala de San Marino? Diga aí, Macaio. Eu já vou jogar essa para você. Exatamente, porque San Marino você teve a separação histórica. No quesito Fórmula 1 tem até uma curiosidade. Por que era o GP de San Marino? Aí vocês não sabem? Era porque era patrocinado e era promovido pela Federação Automobilística de San Marino. Não poderia ser da Itália porque ela já tinha Monza. E nesse quesito eles promoviam Imola, que era na Emília-Romanha. Aí muitas vezes até, por exemplo, nas transmissões ali e tudo mais, eles diziam que era em Bolonha, mas Imola é outro contexto, outra situação. E a nossa querida República de San Marino é o estado nacional mais antigo do mundo, fundado em 3 de setembro de 301, mas assim, você teve essa separação do Império Romano nessa data. E foi reconhecido pelos Estados Pontifícios em 1291. Curiosamente, só foi reconhecido pela ONU nesse século, né? Bem depois, lá em 88. E em meio a tudo isso, só conseguiu seu registro na FIFA em 1992, se não me engano. Por conta desse registro recente, dessa coisa recente, os confrontos acabam sendo recentes, a história futebolística deles acabam sendo recentes, mesmo tendo jogadores que outrora representavam futebolisticamente a Itália. Você tem o caso, por exemplo, do Massimo Bonini, que o Nelson vai acabar falando. Ele era daquele time multicampeão da Juventus do Trapattoni, estava no título da Champions de 84 a 85 na Juve e tudo mais, só que San Marino não contava para o limite de estrangeiros porque futebolisticamente era a Itália. Isso até o momento que San Marino virou uma certa república futebolística, e aí temos a história, tivemos um momento em que o grande momento da história de San Marino foi quando fez um gol com 8 segundos. O nosso querido David Gualtieri, com 8,3 segundos de jogo, fez gol na Inglaterra.
E por incrível que pareça, esse gol acabou sendo decisivo para o saldo para a Inglaterra não ir à Copa de 94. E fora isso, teve outros grandes momentos históricos, quando a última vitória contra Liechtenstein em 2004, o nosso querido Andy Selva fez o gol da vitória, mas depois disso acabou quase 13 anos sem marcar gols, não venceu mais e tudo mais, e estamos aí. Até que tivemos esse grande momento histórico, onde das 3 últimas datas FIFA, San Marino fez 3 gols. O Brasil, só 2. Ih, jogou bem agora, hein? Foi muito bem. Aí talvez assim, no demais, meio dessa edição, de repente o Brasil toca 3-0 na Argentina, mata tudo. Aí lasca. Mas assim, estamos gravando no dia 20 de novembro. O que vale é a data desse momento. Se vai pro ar depois, isso é problema do Iamin que vai editar isso. Ou do nosso TikTok, quem vai editar sou eu? Não sei. Quem quiser saber um pouco mais de San Marino, o que o pessoal pode procurar então lá no site da Cautiopedia? E também tem o perfil do... Assim, San Marino, apenas 3 jogadores de San Marino jogaram na Série A, né, até hoje. Um é o Bonini, o outro é o Roberto Cevoli, que jogou no Modena no início da década de 2000. E o Marco Matina, que tem uma carreira meteórica, que ele inclusive era colega do Roberto Mantini, né, na base do Bolonha, e o Mantini jura que ele era tão talentoso quanto o Messi, que era para ser um dos melhores do mundo, o Matina. Imagina o melhor do mundo de San Marino. Aí a gente já começa a entrar aqui num universo assim... É o multiverso da loucura do Dr. A Alice Regia tá grande, né, nesse momento. Mas o Matina, infelizmente... Cara, valia um romance. Imagina você desenhar um romance assim, tipo, sei lá, o craque nasce por San Marino e tem que fazer uma coisa assim de tipo... Porque caso o ouvinte não saiba tanto de San Marino, nós estamos falando de uma seleção que só tem 3 jogadores profissionais. Você tem casos assim que, por exemplo, o próprio caso dos irmãos Benedettini. O Elia é goleiro profissional, mas o Simone, ele trabalha na empresa da família. É uma outra questão. Você tem, por exemplo, casos como o do Christian Boroli, zagueiro, que assim como o Hirsch, que era um argentino naturalizado sanmarinês. Depois eu falo sobre naturalização para quem quiser. Mas eles são funcionários de uma empresa de móveis local. Você tem outros casos de operários, você tem casos de estudantes, você tem casos de empresários, profissionais liberais e por aí vai. Para quem quiser, de repente, se naturalizar sanmarinês e tentar ir para a seleção, não vai ser nessa geração, porque para você se naturalizar sanmarinês, você tem que, sei lá, viver mais de 30 anos no país, você tem que casar com uma cidadã local, ter filhos e tudo mais, e aí quem sabe o seu filho possa jogar na seleção. Se eu tentarei essa ideia, não sei, mas é uma sugestão para nossos ouvintes. Tá aí, para garantir que no podcast da Cautiopedia edição, não sei, 300, a gente possa falar aqui de um brasileiro naturalizado sanmarinês seria uma história fantástica. Já tem o caso do Hirsch, que é argentino naturalizado sanmarinês. É isso, galera. E argentino, então, assim como brasileiro, tá em todo canto. Caravana pra San Marino pra meter vários bonecos lá. Ainda mais argentina, que tá na esquina da loucura, mas aí é outra história. É isso. Chega de San Marino, mas San Marino, que tem a camisa celeste, a gente, pra fechar essa edição, ainda falta falar da mudança de comando no Napoli, né? A equipe... Eu vou te dar uma moral, hein, Caio? Da melhor equipe celeste da Itália, né? O torcedor da Lazio não vai gostar muito, do mundo. Mas eu vou dar essa moral pra você. Do mundo, não apenas celeste, mas aí é outra conversa, não vou entrar nessa seara nesse momento.
Walter Mazzarri, Caio, pode falar do passado do Mazzarri para quem não acompanhou, né? Porque tem muita gente que meio que perdeu o Napoli de vista depois do Maradona, aí cai, aí volta pra Série A e talvez o pessoal... Ou de repente até a galera mais recente, que se você for parar pra pensar, você tem uma galera nova que veio nos últimos anos acompanhando a Série A. Na prática, o trabalho do Mazzarri é assim, não existe. Cafifou. Exatamente. Pra essa galera que não acompanhou, eu queria que você falasse um pouco do passado dele, mas queria também que você falasse da repercussão entre os torcedores do Napoli, porque eu não gostei, né, da escolha e conheço muita gente que ou não gostou ou ficou surpresa, a um primeiro momento não entendeu, mas eu não vi assim muito desgosto da torcida do Napoli, não. Essa reação local me surpreendeu um pouco. Achei que o pessoal... Porque se falava em nomes muito grandes, né, cara? E de repente, assim, você volta pro Mazzarri, beleza que tem a memória afetiva e tal, mas assim, eu achei que o pessoal fosse cair de pau em cima do De Laurentiis e, assim, lógico que tem crítica, mas numa balança ali eu não vi muito isso, não. Não, assim, é preciso ter em conta, porque, por exemplo, a carreira do Mazzarri, em termos de técnico, até desde o tempo que ele era auxiliar do Renzo Olivieri, primeiro do Bolonha, depois do próprio Napoli, que ele treinou alguns jogos ali na Série B de 98 e 99, que não deu certo, tudo mais, tem outras razões, mas assim, a carreira dele é muito ligada ao Napoli. Ele ganhou fama de milagreiro lá atrás, na Reggina, quando na temporada 6-7, com a Reggina tendo muitos pontos perdidos ali na balança do Calciopoli, com pontuação negativa, ele consegue escapar do rebaixamento, consegue manter a Reggina na primeira divisão, aí tem um trabalho ok na Sampdoria, mas nada como o trabalho entre 2009 e 2009-10 e que acabou na temporada 12-13. Foi um período em que ele colocou de volta o Napoli na Europa League, porque antes, no período Donadoni, não tinha ido, após a demissão do Reja e, claro, a demissão do Donadoni, que antes o Donadoni tinha, para você ter uma noção, é o único na era De Laurentiis que tem um histórico pior que o do Rudi Garcia, para você ter um pouco da noção como são as coisas. Embora o Rudi Garcia seja considerado pior porque tem um time melhor e porque pegou o time atual campeão, e aí ele transforma em um time que vai à Europa League todo ano, que vai a Copas Europeias todo ano, classifica de volta o Napoli à Champions League, volta a ser campeão ganhando a Copa Itália de 11-12, disputa o título de 12-13 com a Juve, com o Napoli ainda assim tendo perdido o Lavezzi, e no fim das contas ele potencializa muitos ídolos, desde o De Santis no gol ao Paulo Cannavaro, a caras que foram marcantes, assim, as alas com o Zúñiga, até as irregularidades dos Docena, armeiro da vida, mas tinha a potencialização desses caras, o Gargano como volante, aí depois veio o Inler também, que com ele atuou bem e tudo mais. Até você teve o Pandev, que teve bons momentos com ele também, você teve o Quagliarella na primeira temporada, até todo o drama que aconteceu, inclusive vale uma homenagem que o Quagliarella anunciou oficialmente a aposentadoria, grande carinho que temos por ele. Por um tempo eu tive raiva dele até saber a verdade da ida dele da Juventus. E claro, não se conta Walter Mazzarri sem se contar Hamsik, Lavezzi e Cavani, que são assim o trio que cafifou ele ao topo, cafifou o Napoli de volta ao primeiro pelotão, a ser fixo de novo na briga do primeiro pelotão, fez o Cavani virar artilheiro de Série A, o que o Napoli nunca tinha feito um artilheiro antes dele, e acabou potencializando bastante. Depois ele acaba saindo, tem o período na Inter que acaba não dando muito certo, a primeira temporada ok, mas a segunda um desastre. O período dele do Watford, que teve lá seus
seus altos e baixos, mas é lidar com Gianpaolo Pozzo, na Udinese, no Watford e no período dele de Granada, as coisas são um pouco complicadas. O período dele no Toro, que teve entre altos e baixos também, ele chega a classificar o time para a Europa, mas no fim das contas, depois da eliminação, se não me lembro para quem, acho que era para uma equipe inglesa, acaba... Isso, pro Wolverhampton. Acaba o trabalho degringolando e tudo mais. Aí depois ele é demitido e tudo mais. E o trabalho agora do Cagliari que não vingou e acabou pegando um rabo de foguete. O time tava para cair e tudo mais. Não deu certo. Por esse aspecto, pelo aspecto esportivo, era até difícil você imaginar que... iria longe da ideia do 4-3-3, embora ele tenha falado esses dias, feito um relações públicas tão eficiente quanto o de Taylor Swift para a imprensa italiana, falado que não, porque eu queria jogar... O Napoli é perfeito para eu jogar 4-3-3, que eu nunca joguei na vida e tudo mais, porque o Mazzarri foi... junto com o Antônio Conte, um dos caras que popularizou a ideia do 3-5-2, que trouxe a ideia de você trabalhar muito com alas, muito com seus atacantes e tudo mais. Ele falou que iria jogar no 4-3-3, que talvez queria voltar ao Napoli, onde tem a boa relação, onde a torcida gosta dele e tudo mais. Há esse carinho de um time que, além de tudo esse positivo, dessa potencialização de todos esses jogadores que eu citei, era uma marca de um time muito guerreiro, de um time que não desistia nunca, que tirava resultados do fundo da alma, que de uma mesma semana era capaz de remontar um 2-0 contra do Milan e buscar nos acréscimos o empate, e de ir buscar de um 2-0 contra da Juventus em Turim uma grande virada, isso numa mesma semana, isso ficou uma marca eterna. Para muitos, assim, ele foi, inclusive, também tinha um certo ranço com o Sarri também, e alguns ali torciam o nariz pro Benítez, mas outros gostavam bastante. Ele foi eleito técnico da década passada do Napoli. E esse carinho acaba explicando muito porque virou embora seja uma reação não muito positiva para quem vê de fora, para quem vê de dentro acaba sendo positivo. Porque o período Rudi Garcia foi um pesadelo. Foi um pesadelo porque, de certa forma, o time não atuava bem. As lesões, por critérios malucos dele, de preparação física, aconteciam. O time tem baixas estatísticas ofensivas para um time que acabou de vir de melhor ataque, de melhor defesa e tudo mais. Tinha problemas defensivos, problemas no ataque. Era um time que, nas estatísticas de corrida, corria pouco, que tinha parecido que a gana de um time campeão tinha se esvaído, que tinha perdido tudo e que, de repente, talvez o Mazzarri traga isso de volta para o curto período. Porque é importante que você tenha em vista o que está em jogo no caso Napoli. A ideia do Napoli agora, essa temporada, tchau. Tipo assim, o projeto... título, né? Mas ainda tem muita coisa em jogo, né? Não, eu digo assim, a ideia de, assim, a escolha errada dessa temporada já foi, que era do Rudi Garcia. Tanto que, assim, o Mazzarri é um dos únicos que aceita essa ideia de levar o time até o fim da temporada. Porque uma das coisas, assim, de quando você demite um técnico, que agora a gente perdeu um pouco de vista, porque na Série A não se demite tanto técnico quanto antes. Nós estamos num período onde, assim, as 8 principais grandes forças, todas estão com seus trabalhos há muito tempo. O italiano na Fiorentina, Gasperini na Atalanta, o Pioli no Milan, você tem o Inzaghi, Allegri, o Sarri na Lazio, o Mourinho, todos eles estão assim com contratos desde 2021.
Inclusive, alguns estão para acabar agora, 2024 e tudo mais. Aí é cena para os próximos podcasts. Mas é assim, você tem algumas particularidades. Primeiro, De Laurentiis não contrata técnicos com contrato. E aí poderia esperar fim de contrato de uma galera ali. Tipo, você teve a história do Thiago Motta lá atrás, que tipo, ele teria recusado porque não viu segurança no projeto do Napoli e o De Laurentiis queria que ele pagasse a multa com o Bolonha. Queria que ele desse um jeito lá para sair. Já não teria problema. Você tem o italiano que muita gente especula que possa ser o técnico na próxima temporada, justamente quando acaba o contrato dele com a Fiorentina. O Conte não assina em meio de temporada. Ele diz, só quebrou essas exceções na carreira no Bari, ironicamente no Bari, que é rival do Lecce na carreira de jogador, e no Tottenham. Você tem o caso do Francesco Farioli, que era auxiliar do De Zerbi do Sassuolo e no Benevento. Aí na carreira solo com o Nice tem ido muito bem, líder da Ligue 1 e tudo mais, e tem se cafifado ali como possível substituto. E no meio dessas coisas, você pode esperar a dança das cadeiras. E a dança das cadeiras acaba mudando um pouco os processos. Essa dança, a falta da dança das cadeiras, inclusive, foi a razão do Rudi Garcia ter caído lá no comando do Napoli e no fim das contas foi embora. O Rudi Garcia caiu porque ele é um merda, né? Na verdade é essa. No português, claro, é isso aí. Ô, Nelson. É esse o detalhe. Porque ele, e além dos problemas da depressão coletiva que ele causou, de um jeito que assim, nem os defensores mais árduos do De Laurentiis, ninguém tinha coragem de defender ele. Não tem um caso assim que, vamos pegar por exemplo, um técnico que está sob escrutínio agora, o Pioli no Milan. Que muita gente ali, tem alguns que pedem demissão, outros que, sei lá, veem algo positivo no trabalho dele. Não é assim. Nesse caso, ele não tinha apoio de ninguém. Ele não era capaz de ver coisa positiva em nada. E por conta disso, você tinha, assim, o Tudor acabou recusando porque ele não queria esse trabalho para 6 meses, ele queria uma garantia de 18 meses. São 6 de agora, 7 de agora, melhor dizendo, e mais uma garantia para a próxima temporada, 24-25. Só que o De Laurentiis não queria dar, porque assim, e até eu entendo, porque assim, como é que você vai ter garantia se de repente o trabalho dá errado, o time não classifica para as Copas Europeias e de repente, vamos lá, você tem que manter ele. Não, eu acho também que é porque o De Laurentiis já imagina que vai ter, como você acabou de citar, um exemplo do italiano, vai ter outros nomes disponíveis na próxima... Sim, janela. muita gente, por exemplo, as especulações fortes são se fala em tentar o Antônio Conte de novo e a própria história do Vincenzo italiano, que assim, tem ido bem com a Fiorentina, você tem algumas questões assim, alguns torcem o nariz por conta da, sei lá, posse de bola inútil e tudo mais, mas assim, é um treinador em ascensão, é da ideia De Laurentiis de trabalhar assim, estaria sem contrato, Nelson, que é esse que é o ponto, e assim, dinheiro. Assim, é um ponto que faz com que a chegada do Mazzarri seja possível, isso, Nelson, mas eu não acho que o Mazzarri se sinta incomodado, né, assim, de parecer ser o famoso técnico tampão, né? Porque a gente sabe, a gente está falando aqui que o Napoli já está talvez vislumbrando nomes para a próxima temporada, embora isso possa parecer ser ruim, acho que é o que faz com que o Mazzarri chegue também. E, taticamente, eu queria te perguntar assim, você acha que ele vai promover alguma grande mudança nessa chegada dele, ou é uma questão muito mais de gestão, uma questão mais de aparar arestas, de potencializar jogadores que estivessem se sentindo desvalorizados, não só pelo Rudi Garcia, mas pelo clube mesmo, né? A gente pode citar o nome do Osimhen aqui, por exemplo. Mas você acha que é uma questão assim mais de gestão, ou você acha que ele vai tentar também mudar alguma coisa na forma de jogar do time?
Eu acho que a questão do Mazzarri é que de ele não se incomodar, ou não parecer que se incomode com ser um técnico tampão, é que ele estava há muito tempo fora, né, das primeiras prateleiras, né? Então, se a gente for considerar, a última vez que ele trabalhou num time competitivo mesmo foi na Inter em 2014, né? Então, agora ele volta a um time que vai brigar por Champions League, que é algo que estava bem longe da alçada dele nos trabalhos anteriores. Então, para ele tá de boa, é uma forma até de relançar a carreira, né? Que a carreira dele estava começando a entrar num período de declínio, né? Não estava mais conseguindo trabalhos com frequência, não estava tendo seu nome ventilado sempre que alguém era demitido, não aparecia mais o nome do Mazzarri assim em todos, enfim, né, nos jornais, etc. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um pouco difícil, né? O Caio acabou de falar que ele acha que, não, vou jogar no 4-3-3, que eu nunca joguei, ele joga sempre no 3-5-2, né? Mas o Mazzarri é uma figura teimosa pra caramba, né? Então, assim, é um cara extremamente convicto das suas enfim, né, das suas ideias e tudo mais, e até peca um pouco por isso. Na Inter, por exemplo, o trabalho dele se desgastou muito rapidamente por causa dessa teimosia, né? De querer morrer abraçado com a ideia dele. Eu não vejo peça para ele fazer isso no Napoli, por exemplo, jogar num 3-5-2. A não sei que ele resolva, sei lá, fazer algo que estão fazendo muito hoje em dia, que é botar um lateral, né, para fazer ali, por exemplo, fazer com o Di Lorenzo, que já fez isso de vez em quando. Não seria, por incrível que pareça, para uma parte desse elenco, não seria inédito. Eu lembro da semifinal da Copa de 2021, o Gattuso nos dois confrontos com a Atalanta, ele resolveu, para tentar anular a Atalanta, acabou anulando a si próprio também, mas tipo, defensivamente no primeiro jogo deu certo, era um sistema com 3 zagueiros. Colocou Di Lorenzo de zagueiro, que assim, ele tem experiência de zagueiro lá atrás, no próprio Napoli e tudo mais, por conta de necessidades, e assim, você também teria questões de elenco e outras situações. Mas eu acho, num primeiro momento, improvável. Pode ser que isso aconteça ao longo da temporada, porque assim, sendo ele com essas ideias e tudo mais, ele, nesse primeiro momento, até pelas notícias que se geram e tudo mais, mesmo sem os convocados, toda essa galera que teve na data FIFA, e aí vai Kvaratskhelia, vai Lindstrom, vai Politano, a galera toda, ele já treinou com o 4-3-3. Com o que sobrou, com a raspa do tacho que tá lá em Nápoles. E assim, se ele treina assim, com essa ideia, eu acho que ele vai atrás com o 4-3-3, vai assim tentar e tudo mais. E o 3-5-2 vira uma ideia para depois. Vira uma ideia pra, tipo assim, o botão do pânico. Eu acho que não tem peça, né? Por exemplo, o lateral direito ali, se ele joga o Di Lorenzo pra ser zagueiro, você vai ter que botar o Zanoli pra jogar, ou então improvisar alguém ali ou você vai ter que puxar o Politano pra fazer uma função que não é bem a dele. Eu acho que não tem condição ainda. Ou de repente, assim, fica uma coisa meio, sei lá... Vamos pegar, por exemplo, como, sei lá, o Mário Rui é mais ofensivo que o Oliveira. O Mário Rui pela esquerda, meia esquerda, aí de repente na direita vira o Lindstrom ou o Elmas. E o Lindstrom tem experiência, ele veio do Eintracht Frankfurt, que ele era até meia central no contexto de 3-5-2 de lá. Então é outra situação. Mas, assim... E aí teve gente já, tipo, cogitando como seria uma dupla Kvaratskhelia e Osimhen assim. Eu acho que nessa altura é um grande ponto de interrogação. Mas é um grande ponto de interrogação que, tipo assim, já tá na merda, já tá numa situação difícil, vai com quem a gente abraça. Tipo assim, chegou numa situação, se der errado, a gente já sabe quem foi o culpado. E tá lá na cadeira de presidente. Foi ele que jantou lá com o Rudi Garcia e caiu no golpe do Rudi Garcia. Caiu no golpe do Rudi Garcia mesmo tendo só ele no mercado. Verdade seja dita. Ele só tinha ele. Mas, cara,
O golpe tá aí, cai quem quer, o assim, De Laurentiis quis cair. E até eu já vi na imprensa napolitana uma certa comparação, assim, um dizendo, não, isso parece o retorno do Sacchi no Milan e tudo mais, assim. Eu já acho difícil porque o retorno do Sacchi, o Sacchi foi pro confronto com todo mundo. Tipo, quando saiu o Tabárez 96, 97, que não deu certo e tudo mais, e trouxe de volta o Sacchi, ele já chegou brigando com o homem dessa camiseta, Roberto Baggio. Eu vou Assim, até finalizar esse programa falando que o Sacchi ultimamente tem falado cada uma que, pelo amor de não, o guarda. Sacchi, quando aparece na imprensa, é pra falar besteira. É pra falar cada besteira. Aquela ali do Rafael Leão, cara, é tipo, no seu time eu não jogaria. Beleza. Última vez que você trabalhou, o Leão não era nem nascido, porra. É. O Sacchi, ultimamente, quem dá o microfone pra ele tem um intuito. Não, né? a Gazeta dello Sport, clique, né? cara, a Gazeta dello Sport consulta ele do mesmo jeito que a imprensa brasileira consulta o FHC pra qualquer coisa. Tipo assim, ele é o opinador geral da Gazeta. Tipo assim, tá tendo uma tendência tática na Premier League, uma tendência tática. Não, vamos falar aqui com o Sacchi, o que ele pensa e tudo mais. E haja vista a carreira dele, que merece respeito, o grande na bola que é, ele vai falar. Beleza. Mas assim, você tem umas situações tipo assim, o Sacchi falando de personalidade é um bicho engraçado. Porque, tipo, o cara só chutou o Roberto Baggio do Milan e assim, nessa temporada foi inclusive até a maior goleada que o Milan já tomou em San Siro foi com ele, o 6-1 da Juve 97. Quer dizer, e tá lá, o piano. Não ouçam Sacchi, ou não leiam Sacchi Não, se assim, vocês virem falando taticamente, notícia. dá pra ouvir. Agora, se você esperar ele pra personalidade, não, meu amigo. Eu lembro que teve não uma perca Copa do seu Mundo, eu tempo. não lembro se foi 2022, 2018, não lembro qual foi, mas o Sacchi, ele até falou uns negócios legais assim de análise tática, mas é o que você tá falando mesmo, né? Opinião que foge da bola. Não, opinião. Não escutem, não leiam. Opinião que foge da bola, esquece. Você tem que saber filtrar o que presta e o que não presta. Mas o Sacchi é um bom personagem, mas é que, como é que é? A Gazeta às vezes acha que ele é o opinador geral da República Italiana. Não escutem o Sacchi, mas sigam escutando a gente nas próximas edições, porque essa vai ficando por aqui, edição de número 20. Felizes porque a Itália está classificada para a Euro, mas sem muitas expectativas. Acho que assim a gente pode definir não só os torcedores da seleção italiana em relação à Euro, como os torcedores do Napoli, né? Felizes porque tem um afago ali, estão se lembrando de uma época legal com o Mazzarri, mas sem muitas esperanças, Na porque verdade, o duplo trabalho de afago, Rudi Garcia... Duplo afago. Primeiro o Mazzarri de volta, nem tanto pelo Mazzarri técnico, mas assim, quando aponta, lembra bons momentos, lembra o coração, e principalmente feliz porque Rudi Garcia foi embora. Talvez dê tudo errado na temporada, é bem provável que dê, mas assim, o verme que destruiu um time campeão, que destruiu, sei lá, agora eu vou falar pessoal mesmo, e vem pra costa. O time que destruiu, o cara que destruiu o time que realizou o meu sonho de ver o Napoli campeão italiano, merece ser posto da rua. É o sujeito que eu não quero mais falar o nome dele nem para jogo contra. Eu não desejo ele nem pro meu maior rival. Nem que ele volte pra Roma. Desejo. Não desejo ele desejo. nem pra Juve, cara. Não, Tá, então... a cara do Rudi Garcia me dá ódio. Esse sujeito me fez perder a noção. Me fez perder até conta no site de Elon Musk, cara. A sua hora Muito obrigado a você que escutou a gente até aqui. A não ser que você seja o Rudi Garcia, né? Se você for o Rudi Garcia, não temos nada a agradecer a você. Mas se você não é o Rudi Garcia... Você tem ido embora. Vai embora, some, fique com tua filha. Se você não é o Rudi Garcia... Vai embora, Garcia. Você é bem-vindo para voltar nas últimas edições. E como eu reforcei no começo dessa edição, também é super bem-vindo para escutar os outros podcasts da Central 3, que não fala só de futebol, hein? Se você tá achando que a Central 3 é só Trivela, é só meu time de botão, você está muitíssimo enganado. Também há muito além da bola na Central 3. Vai lá escutar outro podcast deles, porque esse aqui ficou
por aqui. Arrivederci e tchau.